Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu estarei falando aí sobre a diabetes. E você aí que é uma cuidadora de idosos, você que já trabalha nessa área, você que quer ser uma cuidadora de idosos e você não sabe por onde começar, você se sente insegura ainda nessa área, tem muitas dúvidas, se inscrevam aqui que eu estarei postando muito conteúdo aí para estar ajudando vocês a se diferenciar nessa área. E eu queria saber, você sabe aí verificar a glicemia do seu paciente? Você sabe verificar quando aquele paciente ele tá hipoglicêmico, quando ele tá precisando de insulina? Vocês conseguem identificar isso? Me acompanhe aqui que eu estarei explicando tudo para vocês, tudo tão perfeito. Eu espero que vocês gostem. Então vamos lá, o que é diabetes, gente? A diabetes é uma doença crônica que ela é caracterizada pelo aumento dos níveis aí de açúcar no nosso sangue. Então, o que pode provocar vários danos aí aos nossos órgãos, que se não tratada pode se agravar cada vez mais. Certo? Ela é uma síndrome metabólica que acontece aí pela falta de insulina ou pela incapacidade da insulina exercer os seus efeitos. Então ela pode causar aí um aumento da glicose, né, que é o açúcar no sangue, e a diabetes ela acontece porque o pâncreas ele não é capaz de produzir a insulina em a quantidade suficiente para suprir as necessidades do organismo. Então o hormônio ele é incapaz de agir aí de uma maneira adequada, ele é resistente à insulina. Então, eu queria saber se vocês sabem identificar se o idoso está precisando da insulina, se vocês sabem os sintomas dessa doença. A gente tem que ficar de olho nisso, porque a gente pode evitar aí muitas coisas, evitar que esse idoso tenha uma hipoglicemia, uma hiperglicemia. Então, a gente tem que estar sempre atento. A diabetes, pessoal, ela tem 4 tipos. Então, assim, o tipo 1 é o tipo diabetes, que é quando o paciente tem potencial para desenvolver a doença, como se fosse um estado aí intermediário, que é entre o saudável e o diabetes. O tipo 2, afinal, no caso do tipo 1, não existe pré-diabetes. A pessoa nasce com uma predisposição genética e o problema aí impossibilita de produzir a insulina, podendo desenvolver a diabetes em qualquer idade. Certo? Eu tenho a diabetes gestacional, que é o aumento da resistência da ação da insulina, que na gestação leva ao aumento aí da glicose no sangue, que é diagnosticado pela primeira vez na gestação. Então pode ser persistente após o parto, ela pode estar aí, a gestante ela pode estar aí com diabetes, pode ser resistente a isso, e é conhecida como mecanismo aí relacionado à resistência da insulina, certo? A pré-diabetes, que é onde a diabetes acontece, porque o pâncreas ele não é capaz de produzir a insulina numa quantidade suficiente que a gente para suprir aí nosso organismo. Então, esse hormônio ele não é capaz de agir de uma maneira adequada e ele é resistente à insulina. Certo, pessoal? A importância da produção da insulina promove a redução da glicemia e permite que o açúcar esteja presente no nosso sangue, penetre nas células e aí seja utilizado como uma fonte de energia. Então, portanto, pessoal, se houver falta aí dessa insulina, ele não age corretamente e aí, consequentemente, dá a diabetes. E também, pessoal, temos outros tipos de diabetes que
são decorrentes de defeitos aí genéticos associados às outras doenças ou o uso de medicação. Pode ser a diabetes por efeito genético de função de células betas, pode ser diabetes por defeitos genéticos na ação da insulina, pode ser diabetes por defeito aí induzido por drogas ou produtos químicos, como diuréticos, como os corticoides, beta-bloqueadores. Então tem outros tipos de diabetes. Os sintomas, pessoal, da diabetes são vontade frequente aí, o seu paciente ele vai ter muita vontade de urinar, ele vai ter fome, ele vai sentir sede, você vai notar que ele vai começar a emagrecer. Esses sintomas acontecem em decorrência da produção insuficiente da insulina ou da incapacidade da insulina exercer aí na sua ação. Então pode causar o aumento da glicose no sangue, certo? Você consegue verificar isso, você consegue ver lá quando o seu paciente está com muita sede, quando o seu paciente ele sente muita fome, ele quer comer muito doce, você já tem que suspeitar, você tem que saber e observar quando esse paciente ele tem um diagnóstico aí e não foi diagnosticado, não foi levado ao médico, não faz um tratamento adequado para poder tratar a diabetes. Os sintomas de uma pessoa pré-diabética é uma situação clínica que procede o diagnóstico. Geralmente é acompanhada por sintomas e aí então o indivíduo apresenta muito ganho de peso, ele tem a família, já tem casos na família que tem diabetes, ao ingerir uma dieta aí rica em alimentos hipercalóricos e o paciente ele é sedentário, ele não procura aí uma orientação médica, ele não sabe, é importante investigar, é muito importante para você saber se o paciente ele tem que fazer o uso de insulina, se ele precisa aí de um tratamento para essa diabetes. Então, pessoas com diabetes tipo 1 podem apresentar os sintomas de vontade de urinar, fome excessiva, sede, emagrecimento, fadiga, fraqueza, mudança assim frequente de humor, náuseas, vômito. E isso pode também ocorrer aí por uma herança genética. Então, conjunto de infecções virais, a doença pode se manifestar em qualquer idade, mas é comum ser diagnosticada em crianças, adolescentes, adultos e jovens, certo? Os sintomas da diabetes tipo 2. Então, a pessoa, ela pode, lá o idoso, ela pode ser assintomática por anos e pode ter uma resistência à insulina causada pela condição da saúde e possível manifestações dos sintomas, que também é fome, sede, infecção frequentes, como de bexiga, rins e pele, alteração do visual, furúnculos. Os sintomas de uma diabetes gestacional, pessoal, na maioria das vezes aí, ela é descoberta através de exames periódicos. Então, a gestante ela vai fazer esses exames, vai ter um acompanhamento e ela vai aí ser diagnosticada com um aumento da glicose no sangue. Então, pode se manifestar aí durante a gestação e ela vai ter geralmente os mesmos sintomas lá da diabetes tipo 1, que é a fome, a sede, a vontade frequente de urinar e visão turva. O tratamento para diabetes tem como objetivo de controlar a glicose presente no nosso sangue. Então, assim, o paciente ao longo do dia ele vai apresentar picos aí picos de glicose alta. Então, assim, a gente tem que saber como é que aí a gente vai verificar essa glicose desse paciente. Geralmente é o paciente em jejum, certo? Após o almoço ou antes do almoço, depois do café da tarde ou antes do café da tarde. Isso tudo é conforme a orientação que o médico vai passar para esse paciente.
A insulina, pessoal, ela deve ser aplicada diariamente no tecido subcutâneo desse paciente. Os locais de aplicação da insulina são no abdômen, na coxa, no braço, na região aí da cintura e no glúten. A gente consegue aqui fazer a preguinha, a gente faz a preguinha e aplica a insulina, certo? Então, o tratamento aí para impedir que a evolução dessa doença aí se aumente cada vez mais e a gente não consegue tratar dessa doença. Então, na maioria dos casos, o tratamento do pré-diabetes vai se iniciar com orientações aí para modificar os hábitos de vida, como a dieta, uma redução de calorias, gorduras saturadas e carboidratos, principalmente os simples, que além do estímulo à atividade física, tá? Então vai muito assim da gente saber observar. Aí como eu vou saber que o paciente ele é diabético, não foi diagnosticado? Mas você tem que saber observar se aquele paciente ele sente muita sede, se ele tem muita vontade de urinar, que é uma coisa assim anormal, né? Pra gente toda hora ir no banheiro, muita fome aí, excessiva, ele recém almoçou, mas ele tem fome. Você vê que aquela ansiedade de comer, você tem que saber também observar o seu paciente, seu idoso que você tá cuidando lá. Você tem que saber observar, né? Você vai ver lá se ele tem aquela feridinha lá que demorou para cicatrizar, o que aconteceu, se ele tem muito formigamento nos pés, né, nas mãos, se ele tem aí infecções frequentes. Vocês têm que saber observar, vocês têm que saber o que o paciente de vocês ele precisa, se ele tá aí bem, se ele não se sente nervoso, se a mudança de humor não é repentina, se vocês notaram isso. Já é caso de se investigar, né, pessoal? Você lá avisar a família, ó, o fulano ele tá apresentando esses sintomas, pode ser isso, pode ser diabetes, podemos marcar um médico, podemos ter lá o controle do HGT, como é que a gente vai fazer lá, verificar essa glicose dele pra gente saber se ele tá mesmo com diabetes, se ele é diagnosticado com diabetes. Isso a gente tem que saber, porque a gente tá cuidando daquele paciente, a gente quer dar uma qualidade, ofertar uma qualidade de vida melhor para ele. Você tá ali para ajudar na evolução diária dele. Então você tem que se importar com isso, numa melhoria pro seu paciente. Você cuidando desse paciente, você observando tudo isso, você vai ver que, nossa, o meu paciente ele prevenia que ele esteja tendo uma diabetes muito alta e eu notei isso e tô levando pro médico, anota, faz lá na sua evolução, se você não fica com esse idoso diariamente, todo plantão que você for, evolui lá, que esse paciente ele teve muita sede, que esse paciente ele teve muita ansiedade, uma fome assim excessiva. Anote, vão cuidando, vão observando, avisa a outra cuidadora, conversa com a outra cuidadora, pergunta se ela notou que esse idoso ele apresentou esses sinais com ela também. Então você tem que cuidar desse idoso, você tem que aí proporcionar para ele uma qualidade de vida. Então você tá ali para cuidar, para prestar o cuidado e para observar. Se caso ele não estiver bem, você tá ali para ajudar, certo, pessoal? Então basicamente a diabetes, ela é isso, é uma coisa que é uma doença crônica que a gente tem que cuidar, porque dá na maioria dos idosos, assim, pessoas aí obesas, fumante, né, pessoal? Então a gente tem que ficar de olho, porque como a diabetes ela dá nos idosos, a gente tem que aí prevenir que o nosso idoso tenha diabetes, porque não é nada bom, não é saudável. É uma doença que faz muito mal para o nosso organismo e se a gente não controlar, se a gente não aí cuidar disso, ela pode levar à morte, ela pode atingir os outros órgãos aí. Se a gente descobrir isso antes, a gente consegue prevenir muita coisa, mas se a gente não tratar, pode haver aí, o paciente pode ir a óbito por não aí ser tratado essa diabetes, porque
quando o paciente ele se machuca lá, ele abre uma feridinha, já teve muitos casos, eu já vi muitos casos, que ele abre lá aquela feridinha ela demora para cicatrizar, o paciente já não tem uma cicatrização muito boa, aquela ferida ela vai infectando, e aí você já viu muitos casos, gente, de um paciente diabético e só amputar lá o dedinho. Amputou o dedinho, não cicatrizou, amputou outro dedo. E assim foi indo, amputou a mão, amputou o antebraço e foi amputando, porque não cicatriza, aquilo ali vai ficando cada vez pior. Aí se tá aberto, pega uma infecção, aí não cicatriza direito, de jeito nenhum, você tem que ir amputando. Muitos casos, não só eu, mas assim, muitas pessoas, eu acredito, que já pegaram pacientes assim, que tem diabetes e machucou, cuida muito para não machucar, para não se machucar, porque demora aí o tempo da cicatrização. Uma coisa assim, muito doida, né? Porque às vezes a gente se corta e, nossa, cicatriza que é uma beleza. Mas o paciente que ele tem lá uma insuficiência, uma falta da insulina, demora, né? Tudo é coisa do organismo. Então, é o organismo se adaptar, o organismo lá, né? A gente cuidar. Porque se você tem uma alimentação saudável, se você aí bebe água, se você se hidrata, se você não ingere ali muito carboidrato, muitas gorduras saturadas aí, você consegue aí ter uma qualidade de vida melhor. Você consegue aí ter uma qualidade de vida boa, você consegue aí não fazer tanto uso de insulina e você consegue ter uma qualidade de vida. Agora, esse paciente que ele não se cuida, que esse paciente ele não faz uso de medicação nenhuma, que ele não faz uso de insulina, que ele come ingere muitas gorduras saturadas, é carboidrato, é uma dieta muito calórica, esse paciente ele não vai ter uma qualidade de vida boa, certo? Ele vai abrir lá um machucadinho na mão e vai demorar, não vai talvez nem cicatrize. Pode ser que cicatrize, mas demora bastante para cicatrizar. Daí pode ser que ele ampute o pé, ampute a mão. Já vi muitos casos, gente, muitos casos, assim, de começar lá com o dedinho do pé e amputar a perna, tá? Eu já vi muitos casos e é real. Se a gente não cuidar do nosso paciente, se a gente não observar que ele tá comendo muito, que ele tá ingerindo muita besteira, que ele não tá seguindo as orientações do tratamento do médico, a gente pode ter um paciente assim, né, desenvolver a diabetes tipo 2 e a gente pode ter o paciente aí com uma péssima cicatrização, qualquer machucado, qualquer coisa que ele cair, aquilo ali vai demorar muito para cicatrizar. De repente nem cicatrize e leve a esse estado, né, de amputação. Vi muitas pessoas assim e por isso que eu oriento, você tem que saber, você como cuidadora, você tem que saber cuidar do seu idoso, saber observar. Isso é o básico que você precisa saber. Muitas perguntas também que eu recebo é sobre como a gente vai aplicar essa insulina. Quando o paciente ele faz uso em casa dessa insulina, tem as canetas, tá? Tem uma canetinha já pronta ali com a insulina, que é muito fácil de manipular, é muito fácil, simples. Quando você vai lá cuidar do idoso e você não sabe mexer ali, e a família ou o cuidador que estiver lá com você, ele vai te explicar. Então você só vai rodear a caneta, vai dar na dose certa e você vai aplicar. A aplicação, gente, ela é... Basicamente, muitos idosos, eles aplicam na barriga, porque é onde tem aquela gordurinha, né? Então, ali na volta do umbigo, você vai contar mais ou menos uns 3 dedos, assim, longe, né? Uns 3 dedinhos longe, assim, do umbigo. E você vai fazer uma preguinha, assim, vai segurar fazer uma preguinha e você vai aplicar. E é simples, faz ali uns 2, 3 dedos um pouquinho longe do umbigo, então uns 2 dedos abaixo do umbigo, é na volta da barriga. Geralmente quando aquele idoso ele faz uso da insulina, você vai ver que o local ali ele tem hematomas ali, né, é cheio de furinhos,
Então vocês vão observar isso. Geralmente o idoso sempre faz na barriga. No braço também é indicado aqui, na gordurinha, é indicado, mas geralmente o idoso ele faz na barriga, certo? Então, prestar muita atenção no tratamento, que tem como objetivo aí controlar a glicose, certo? Controlar a glicose, porque uma glicose acima de 160, tem pessoas que, vou dar números, exemplos para vocês, tem pessoas que tá 220 de glicemia, tá muito alto, então a gente vai ter que aplicar lá as unidades de insulinas, a unidade de insulina para poder diminuir. E você pode estar aplicando aquela insulina e você pode estar aí verificando novamente, esperar 1 hora mais ou menos, verificar de novo para ver se diminuiu aquela glicemia. Geralmente também geralmente não, quando o paciente ele tem diabetes, na casa do paciente, vai ter lá o aparelhinho do HGT lá. Aí verificar a glicemia, para ele fazer a insulina, fazer uso da insulina. Uma coisa muito importante, gente, a insulina ela é na geladeira. Então você vai ver lá na casa do idoso que ele vai ter aquela caixinha de isopor lá dentro da geladeira, vai ter as insulinas dele, a caneta da insulina, a insulina. E então como é que as pessoas me perguntam, Letícia, como é que eu vou verificar aí essa glicemia desse paciente? O que vocês vão fazer, gente? Vocês vão lá na casa desse idoso, vai ter o aparelhinho de glicemia. Vocês vão botar a fitinha ali. Não vai ter. Basicamente, quando o idoso ele tem diabetes, ele já sabe tudo que ele tem que fazer. E você chegar lá, você vai perguntar pra ele, ele vai te explicar. Eles explicam, porque eles gostam, né, disso, então eles vão te explicar. O próximo vídeo que eu vou fazer sobre o aparelho do HGT. Daí vocês vão aí saber como é que vocês vão lidar. Eu vou trazer para vocês no próximo vídeo as agulhas de insulina, o número de agulhas de insulina, o jeitinho de vocês vão verificar essa glicemia, que é com um furinho no dedo, né, com uma gotinha de sangue. E aí naquele aparelhinho lá ele vai medir o valor da glicemia, quanto que vai dar. E se vocês vão ter que fazer aí a insulina, né, nesse paciente, se estiver muito alta. Geralmente o médico lá que ele tá tratando esse paciente, ele tem lá a tabelinha, ele entrega pro familiar, a tabelinha dos valores lá, de quanto é para corrigir essa insulina, quanto de insulina você vai fazer naquele paciente que apresentou 220, vamos supor, de glicemia, 300, né? 320, tem aumentos assim, de repente quando a glicemia ela tá descontrolada, vocês não se assustem, porque vai dar um valor alto e aí você vai ter que ir verificando ao longo do dia para diminuir, corrigindo o medicamentoso e corrigindo aí na alimentação desse paciente. Então, não se assustem se der um valor muito alto, é porque às vezes essa glicemia ela tá descompensada. É importante quando esse paciente ele apresentar essa glicemia muito alta, você tá perguntando pra ele se tá tudo bem, se ele tá sentindo alguma coisa, quais os sintomas que ele tá sentindo nesse momento, pra você estar observando aí, né? Porque a glicemia, já vi muitos casos dos pacientes descontrolar a glicemia, dar muito alto, e ir pro hospital pra fazer aí, pra diminuir e controlar essa glicemia, manter essa glicemia pra poder voltar pra casa e voltar à vida normal. Certo, pessoal? Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Estudem, porque vocês estudando, vocês vão ser aí cuidadoras diferenciadas no mercado de trabalho. Vocês têm que saber aí como é que vocês vão verificar essa glicemia, como é que vocês vão aplicar essa insulina. Isso é o básico, você tem que saber, porque muitos idosos hoje em dia eles têm diabetes, eles são diagnosticados com diabetes porque é uma doença crônica. Certo, pessoal? Eu fico por aqui, um beijo. Se você gostou desse vídeo, curta aqui, se inscreva no meu canal, que eu estarei dando muitas dicas pra vocês aí. Uma cuidadora diferenciada é a pessoa lá te chamar e dizer, não, eu quero você, porque
Você cuidou do meu pai, você prestou um serviço de qualidade, um serviço de excelência, você cuidou muito bem, você se importa com cuidado, o seu serviço ele é sensacional, isso é muito bom, isso é muito gratificante, você ser chamada para muitos plantões porque você foi indicada, porque as pessoas gostaram do seu serviço, certo, pessoal? Se estudem, se qualifiquem nessa área, porque os números de idosos estão crescendo no Brasil, a gente vai precisar aí de pessoas que nem você, dedicada, que você aí se importa com o seu paciente, que você se preocupa com ele e você está sempre em busca de proporcionar uma qualidade de vida para ele, de aí dar toda a assistência necessária para o paciente que ele precisa. Tá bom, pessoal? Eu fico por aqui, um beijo e até o próximo vídeo.